Gostaria de contar aí com a sua presença, você é bem-vindo aqui junto conosco. E eu digo junto conosco porque não estou sozinho, né? Hoje tenho a honra, tenho o prazer, tenho a satisfação de ter aqui comigo alguém a quem aprendi a chamar de amigo, aprendi a chamar de irmão, né? Que é o meu amigo Kleber Schedslag, um sobrenome característico da terrinha, né? Isso ali. Isso bem da terrinha aqui de Joinville. Alemão da Gema. Da Gema, como eu ia dizer aqui. Meus amigos, este é, então, o Kleber Cabral, né? Cabral Schedslag. Deixa eu aproveitar e dar uma boa noite para todos que estão aí nos assistindo, né? Quero especialmente aí também cumprimentar o Sr. José Kleman, que eu conheço desde a infância, o seu Kleman. Olha, é uma só que legal. Pessoa assim, referência para mim quando ele era criança, né? Um abração aí, uma alegria ter junto com a gente aí. Mas pode falar aí, lá. Como esse mundo é pequeno, hein? Você conhece verdade, um, né? Que conhece o outro, que tem o outro que o conhece. Isso é muito legal, né? Muito legal. Pessoal, deixa eu apresentar, então, Kleber, né? Que em alguns momentos a gente chama também de Pastor Kleber, né? Que ele, em parte, ele é pastor e em parte ele está pastor, né? O dilema pastoral, né? Eu sou ou eu estou, né? Mas ele é responsável, o pastor responsável pela comunidade Vida Melhor, fica ali na lateral da rua Dona Francisca, né? Diz o nome da rua lá, pastor? É Rua Alexandre Humboldt, número 154, ali no Santo Antônio. Isso, mais um nome alemão aí. Humboldt. Essa rua tem uma particularidade. Foi a rua onde morou meu sogro e minha sogra quando vieram do sul para cá, né? Então, é uma rua que faz parte da história da família. Como as coisas são nesse mundo, né? E o Kleber, o pastor Kleber, ele, além de ter ali a sua atividade ministerial, né? Que é a sua vocação, o seu trabalho espiritual, né? O trabalho espiritual, ele envolve a comunidade, né? Não é dissociado, né? No final, deixe seu contato, pastor Kleber. Opa! Já deixa já, seu Kleber, não tem problema isso. Pode falar aí, pastor Kleber. Então, nós estamos ali na rua Alexandre Rubens, 254, né? O meu WhatsApp aí, para quem quiser entrar em contato, é 47, né? 98880 7272, né? Aí a gente conversa por lá e mata a saudade. Pode chamar no Facebook também, né? Mandar mensagem também. Lá. Isso. Também será um prazer aí. A gente depois posta o link ali embaixo aqui embaixo do Facebook também, para quem quiser entrar em contato aí. Perfeito. E a gente está nessa pegada aí do ministério, né? A gente está na pegada também da Frente em Defesa da Família aí, já há algum tempo, né? Que é uma área também de atuação que, como tu falou, o ministério, ele não é apenas dentro do templo, né? Ele se expande, vai além disso, e a gente sabe que a gente tem um chamado de Deus para servir, e servir é tanto na igreja quanto servir a cidade de alguma forma, né? Eu creio que isso se aplica a todos nós cristãos, essa situação de servir a cidade também, né? Perfeito. Pastor Kleber, eu vou lhe pedir uma gentileza em breves palavras, mas explanar um pouquinho o que é a Frente em Defesa da Família Cristã, né? FDFC. Para que os amigos que estão aqui também conheçam um pouquinho, primeiro saibam que existe, né? É possível que alguns aqui não saibam que existe, e afinal de contas do que se trata, né? Quais são as suas bandeiras ou os pensamentos, né? Nesse movimento aí também. Isso. A frente, ela é um movimento conservador, né, apartidário, porém conservador, e que surgiu alguns anos atrás, assim, através de eu mais alguns pais, que ficamos indignados, incomodados,
porque a gente se deparou com situações de doutrinação nas escolas, e algumas realidades acontecendo aqui mesmo em Joinville, né? Algumas pessoas imaginam, às vezes, que essas situações só acontecem longe, em outros estados, mas não, nós nos deparamos aqui. Para ter uma ideia, alguns anos atrás, quando a minha filha tinha 5 aninhos, a gente recebeu, estava num CI aqui da rede pública, na época, né? E nós recebemos, foi em 2015, nós recebemos um livro daqueles que vinham em casa para os pais contarem para os filhos, tal, né? Uma coisa que eu acho muito bacana, mas veio um livro a respeito de mudança de sexo, né? O livro tratava desse assunto, veja você, para criança de 5 anos, falar a respeito de mudança de sexo, né? Então, claro que num linguajar infantil, num linguajar que as crianças pudessem compreender, mas abordando um assunto que, obviamente, não cabe para essa faixa etária, não tem menor sentido, né? Então, na época, eu acabei conversando com a escola, e como eu já conhecia um pouco os direitos que nós pais temos, pude, enfim, conversar sobre isso. Teve outras situações também que aconteceram. E aí, só que o que eu percebi, muitos pais, na época, se deparando com esse tipo de situação, e que não tinham o conhecimento dos seus direitos enquanto pais. E muitas vezes iam aceitando, até, por exemplo, a retirada de Dia dos Pais, Dia das Mães, várias situações acontecendo nas escolas, e que os pais simplesmente não se posicionavam, não porque não queriam, mas porque não sabiam os seus direitos. E aí a gente começou à frente, né, eu mais alguns outros amigos, irmãos, pais aí, e começamos a fazer esse trabalho de estar assessorando, apoiando os pais com esse trabalho de conscientização, para que os pais soubessem os seus direitos e pudessem realmente reivindicá-los quando é necessário, né? E aqui não se trata, importante dizer, de caça às bruxas ou ficar atrás de implicando com o professor, não isso, mas simplesmente resguardar o seu direito, né? Eu tenho uma visão muito positiva do magistério, dos professores, mas uma coisa interessante que eu me deparei, pasmem vocês, é que muitas vezes quando eu fui conversar com professores sobre esse tipo de assunto, muitas vezes eu encontrei professores que diziam assim, eu também não concordo com isso, mas eu não sabia que eu podia fazer diferente ou que eu podia me posicionar, né? Numa determinada situação, a gente, conversando com um grupo de professores, num CI, acabou se retornando o Dia dos Pais para a escola que tinha se tirado, né? Por quê? Porque levando conhecimento das leis, levando conhecimento também do porquê de algumas coisas, né? As pessoas vão compreendendo, né? E abandonando aquele discurso, muitas vezes, que é baseado mais numa emoção, mais no machismo, até no medo de se expor. E ali, né, de 2015 para cá, claro, muita água já rolou, mas a gente pôde, principalmente, trabalhar nessa frente aí de conscientização. Existem outras ações, né, também, que já foram feitas, mas, principalmente, eu creio que esse é o trabalho essencial. Nós temos um site, onde, nesse site, a gente, inclusive, tem lá descrito várias leis citadas, né, a respeito desta questão da conscientização, tá? Então, até quem quiser conhecer, né, o site defesadafamiliacristã.com.br sem acento, né? Lá você entrando, você vai ter, inclusive, uma seção com leis e tal, que é algo importantíssimo de os pais conhecerem, né, quando tiverem algum direito violado nessa questão de doutrinação escolar. Perfeito, perfeito. Obrigado pela explanação. Eu lembro desse período, né, em que nasceu a Frente de Defesa, né? E o papel da disseminação do conhecimento ou do direito em si, do que é legal, né? Do que é ideológico, do que é basilar, vamos usar essa expressão, né? O que é fundamento da nossa própria sociedade, como ela foi construída e sustentada até esse momento, né? Se chegamos aonde chegamos, é por conta de determinados fatores que deram certo, né? Dizem que o time que está ganhando não se mexe, né? Mas é justamente o que está por trás, né? Querer mexer nos fundamentos, vamos dizer assim. Muito bem, interessante esse tema que o
o senhor colocou, pastor, foi, inclusive, pauta que rondou aí a mesa do nosso presidente do STF nessa semana, inclusive, né? Esteve lá na mesa do nosso ministro Fux, mas eu vejo aí que a mobilização, né, também da sociedade foi um elemento fundamental para que isso saísse de pauta, né? Um ponto que eu vejo que é interessante e necessário é que saiu de pauta, mas está lá, né? Temos que continuar vigilante. Está lá, então, as anteninhas do Chapolin Colorado têm que continuar atentos aí, né? Para que isso não venha de carona com algum outro elemento, entre aí como um bônus indesejado, né? Você compra e vem junto aí o negócio. A compra casada, como eu falo. Está tocando uma questão que é central e tem tudo a ver com o que nós estamos abordando aqui, né? Que é a questão que é o conservadorismo, né? Que é em compreender a guerra cultural que nós estamos vivenciando hoje, porque, né, estamos no meio de uma guerra cultural. Alguns não gostam desse termo, mas esse é o termo correto. Né? Né, você falou da formação do Ocidente, né? Toda essa cultura baseada numa moral judaico-cristã, em valores judaico-cristãos, né? Toda uma formação do Estado, o próprio conceito de Estado laico, tudo isso vem de um desenvolvimento da espiritualidade cristã que realmente forjou as bases aqui do Ocidente e, mais recentemente, vamos dizer, da década de 60 para cá, alguma coisa, né, mais ou menos, começou-se um movimento forte aí de questionamento dessas bases, e isso não é uma coisa que aconteceu assim naturalmente ou espontaneamente, isso foi realmente feito de forma intencional por pensadores da esquerda política, né, pessoas que tiveram uma visão para atualizar o comunismo e começaram, então, especialmente o Grant e outros aí, Saul Alinsky, outros, começaram, então, a desenvolver uma forma de pensar para remodelar, né, uma reengenharia, né, da nossa cultura. E isso gerou a guerra cultural que nós estamos vivenciando hoje. E mais recentemente que os cristãos, tanto evangélicos quanto católicos, começaram a acordar a respeito disso, né? Mas veja, nós estamos aí pelo menos com 50 anos atrasados do que eles já começaram a fazer. Hoje se pode se dizer que a esquerda já está dominando a cultura, basta olhar a mídia, né, os meios de comunicação, a música, as decisões do STF, né, as instâncias jurídicas do Brasil, as instâncias políticas, né, as pautas que dominam o Congresso, aquilo que... Então, nós já estamos imersos e está mais do que na hora de nós cristãos nos posicionarmos se nós queremos preservar os valores judaicos cristãos, bíblicos, e os valores que forjaram o Ocidente, né? Porque, e como estamos em época eleitoral, isso se torna ainda mais importante atentar para isso, porque é muito fácil, né, as pessoas olharem apenas para algumas pautas, sei lá, econômicas, né, e esquecerem daquilo que é uma base, é um pilar. Se você perde a base, você vai construir sobre o quê, né? E então eu vejo assim, quando fala de conservadorismo, né, alguns não entendem, não compreendem. Ser conservador não é deixar tudo como está, como alguns dizem, né? Ah, o conservador quer deixar tudo igual, não quer evoluir. Não, nada a ver. Até a esquerda mudou o nome de comunismo para progressismo, né? Para dar a ideia de que eles querem o progresso e nós não. Não é nada a ver com isso. O conservador, ele quer uma evolução, ele quer que as coisas progridam, mas sem abrir mão de valores, de fundamentos, sem fazer uma revolução. Porque o que é o espírito revolucionário, né? Você destrói tudo que existe, ou boa parte do que existe, para pôr algo no lugar. E o conservador sabe que leva muito mais tempo para você construir algo do que para destruir. Então, o conservador trabalha com a ideia de ir aperfeiçoando aquilo que já existe. E isso tem sido assim, né, há muito tempo. Se a gente olhar, por exemplo, uma coisa que muita gente não sabe, porque não é falado em sala de aula, mas se você olhar para a Inglaterra, lá para o Império Britânico, né, quando se acabou com a escravidão, foi um conservador, William Wilberforce, lá no parlamento inglês, que batalhou
para tratar um assunto tão importante de ordem política e que hoje todo mundo celebra, que é o fim da escravidão. Mas a Inglaterra fez isso antes da Revolução Francesa e sem precisar derramar sangue para isso, ou seja, aperfeiçoando o sistema que já existia, né? Eu gosto sempre de dizer que ser conservador não é ser contra mudanças, porque a gente é a favor do progresso tecnológico, científico, intelectual, social, civil, legal, industrial. O progresso faz parte, né, e é desejado por todo conservador, mas sem abrir mão da precaução, dos valores, né, isso ser feito de uma forma sem revolução, ser uma evolução, o que é muito mais interessante, né, e é a posição histórica dos cristãos, primeiro porque temos valores bíblicos, né, e o próprio Senhor Jesus, quando ele fala, né, que nós somos o sal da terra, o que significa o sal, né? O sal nas Escrituras, ele era usado na época, né, da Novo Testamento, época que Jesus estava aqui na Terra, encarnado. Na época, o sal ele era um conservante. O sal ele era usado para evitar que a carne apodrecesse, os alimentos estragassem, né? Então, quando ele fala que nós somos o sal, é que nós cristãos temos que justamente defender esses valores, influenciar a cultura, os nossos valores, para evitar o apodrecimento da sociedade, né? Algumas pessoas falam assim, mas do jeito que está, então, se nós cristãos fizermos a nossa parte, a gente vai evitar ou segurar ou atrasar esse apodrecimento. Nunca vamos impedir totalmente, né? Até porque é uma influência cultural e não uma imposição, né? E aqui está um ponto assim que eu vejo que quem é cristão tem que estar muito alerta nessas eleições e nas demais que virão, porque hoje está ficando muito claro, né? Ou cada vez mais claro quem defende os valores cristãos, judaico-cristãos, e quem é contra. E isso tem que ser levado em conta na hora de votar. Não dá para você olhar só para a pauta econômica, como alguns partidos fazem, algumas pessoas fazem, e esquecer dessa base, né, de valores. E isso afeta várias questões. A gente teve recentemente aqui no Brasil, até mesmo com as nossas instituições ameaçadas, né, aparelhadas, os poderes já ficando a independência entre os poderes ameaçada, né? A gente teve a própria liberdade de expressão recentemente sendo ameaçada. Até um tempo atrás estavam falando sobre regulação das mídias. Enfim, muitas coisas estão acontecendo, né? Hoje o próprio politicamente correto é uma ameaça para a liberdade de expressão, né? E vários valores da família, tantas coisas têm sido atacadas, e a gente não pode simplesmente ter aquele pensamento como cristão. Algumas pessoas têm uma visão escatológica um pouco equivocada, que não aprofundou, que fala assim, Jesus vai voltar, então eu não quero me preocupar com esse mundo aqui. Já pensou se todos os cristãos nesses 2.000 anos tivessem pensado assim, né? A gente tem, sim, um mandato cultural de se importar com a nossa sociedade, né? Nós ansiamos a volta de Jesus, mas estamos, sim, fazendo a diferença, influenciando a cultura, né? Jesus ele pode não ter tido um envolvimento político, por assim dizer, né? Ou pelo menos não político partidário. Mas Jesus influenciou a cultura, né? Ele começou um movimento que se alastrou pelo Império Romano e mudou as bases do Império Romano, né? Mudou o pensamento, mudou a noção de vários valores, a maneira como os cristãos passaram a se tratar foi mudando até que chegou ao poder político, inclusive, né? Mas quando chegou lá, a cultura já estava transformada. E hoje essa tem que ser a nossa maior preocupação enquanto cristãos, afetar a cultura, né? E numa democracia, porque naquele tempo lá dos apóstolos não era democracia, né? Era um império. Mas numa democracia nós temos que usar, inclusive, as ferramentas que nós temos enquanto voto, né? Enquanto poder influenciar através do legislativo, né? Seja municipal, estadual, federal. A gente pode, sim, influenciar desta maneira, né? Nós somos cidadãos, não estamos calados, né? Porque em um tempo aí recente, né, especialmente a esquerda tentou vender uma ideia de um laicismo, um Estado laico, em que o cristão não tem voz. E não é assim, né? O nosso modelo de Estado laico
o modelo americano é a ideia de que todo mundo tem voz, né? E não tem uma religião oficial porque todo mundo tem voz, mas não a ideia de que não tem religião oficial porque todo mundo tem que ficar calado. É totalmente diferente. Esse é o modelo francês, né? Mas as bases do Brasil não são pautadas pelo modelo americano, tanto é que a nossa Constituição fala em Deus, cita Deus, né? Ela tem essa definição clara, né? Então, nós precisamos, quanto cristão, nos posicionar. Acho que é o primeiro recado que eu gostaria de passar aqui nessa introdução aí. Legal. Pastor, uma questão que a gente vem conversando aí, né, a gente está partindo das cosmovisões, né, ou seja, as visões mais amplas de mundo em si, né, a partir dessas cosmovisões, que vêm de vertentes de um lado ou de outro, vamos dizer assim, né, e os seus respectivos pensadores, propagadores dessas ideias, e os que aderem a ela, né, e que em determinados momentos eles estão nas cadeiras de poder, né, constituídas aí. E aí a gente acabou chegando, fazendo um resumo do que a gente conversou até agora, chegando numa perspectiva, de certa maneira, dualista, né, onde a gente tem, de um lado, né, o conservadorismo, a visão mais conservadora a respeito das questões políticas e político-partidárias, né, e aqueles que estão aí sendo classificados ou entendidos como progressistas, né, que em certa perspectiva vou batizá-los aqui de socialismo, comunismo 2.0, né, uma repaginação, vamos dizer assim, de muitas daquelas ideias e princípios e conceitos que a gente já viu que não deram certo em lugar nenhum do mundo, aí, né? Mas estão aí nas livrarias, né? Livrarias e mentes e formação ideológica da nossa sociedade, né? Mas isso ele acaba, essa visão, aí abrindo um parênteses aqui, né? Você deve ser uma idade próxima à minha também, talvez alguns anos a menos, mas eu sou do tempo que a gente estudava ainda na escola sociologia, né? Tínhamos aula de sociologia, enfim. Um pouco antes tivemos aula de educação moral e cívica, e OSPB, Organização Social e Política Brasileira, né? Isso nos deu uma pequena base, né, mas muito aquém do que esse papo que a gente está conversando aqui agora, né? Mas isso são coisas que com o amadurecimento, né, e você vai procurando esclarecimento, a sua mente vai se abrindo para ter essas visões, né? O que é preocupante, a meu ver, é que a gente não vê mais tanto disso, né, na sociedade, em certa parte. Dá para dizer que a gente tem um povo sendo desperto no Brasil, a seu ver? Como é que você enxerga isso, né? Se por um lado a gente tem, perdoe a expressão aqui, mas uma idiotização da sociedade, mas também, por outro lado, estamos vendo um certo despertamento em relação a esses assuntos, tanto de um lado quanto do outro? Como é que você observa isso, assim, né? A gente percebe que desde 2013 para cá, há um despertar aqui no Brasil, né? Há uma gradual conscientização, mas ela ainda como é que eu vou dizer, ela precisa avançar muito ainda, ela é um tanto rasa. Por quê? Porque as pessoas, elas já estão, boa parte, né, acordando, despertando de que há uma guerra cultural, de que muitos já se identificam como conservadores, mas essa identificação, ela ainda muitas vezes ela é superficial ou pouco consciente. A pessoa simpatiza com os valores judaico-cristãos, ela concorda, mas se ela ouve uma argumentação da mídia ou uma argumentação de alguém numa faculdade e tal, ela já não consegue muitas vezes responder
ela não já fica em dúvida ou fica insegura, porque não tem uma base sólida para poder fazer frente àqueles argumentos. Essa é uma situação. Outra situação são as pessoas que se identificam com o conservadorismo, até já tem, né, um outro valor mais claro, mas não se identificam partidariamente. Eu quero dizer, não conseguem fazer aquela conversão. Eu penso dessa forma e esses partidos aqui estão mais próximos do que eu penso. É muito comum, nessas eleições agora para prefeito e vereador, eu vejo muito isso. De vez em quando eu vejo alguém divulgando um candidato tal, lá de um partido que eu sei que é de esquerda. E eu pergunto, tu tá apoiando esse partido? Não, é porque é um amigo, é porque é uma prima, é um conhecido, é porque tal. Tá, mas tu sabe o que essa pessoa acredita, o que esse partido defende? Não. E muitas vezes essa falta de informação, de ir atrás, de se aprofundar, é o que faz, às vezes, acabar com que a esquerda acabe ganhando força. E, para juntar isso, a própria esquerda, na época de eleição, ela dá uma mudada no discurso, né? É só a gente olhar, por exemplo, na capital gaúcha, que a candidata do PCdoB agora usa um visual que parece uma cristã, parece uma mulher conservadora, né? Toda a comunicação do partido parece, né? Mudam as cores, né? Das cores e tal. Então, um cristão que não está informado, que não está antenado, só acompanha a política na época de eleição, acaba nessas horas virando uma presa fácil, vamos dizer assim, né? Porque acaba não fazendo a diferença. Na hora de votar, né? Escolhendo adequadamente. A gente sabe que mesmo votando escolhendo um conservador, a gente às vezes pode se decepcionar com um candidato. E aí alguns dizem assim, em 2018 eu votei num candidato lá que era do Bolsonaro, tipo o nosso governador Moisés, e depois eu me decepcionei e vi que não era nada daquilo. Sim, a gente corre esse risco de... Ninguém está falando que porque alguém é de direita, todo mundo é santo, perfumado, maravilhoso, né? Mas nós temos o nosso papel de buscar essas pessoas que estejam alinhadas com aquilo que a gente acredita e que depois realmente representem isso, sejam honestas, sejam pessoas, né, direitas, de bem, direitas, né? E então, assim, a gente tem sim que ter esse esforço. Às vezes eu encontro pessoas que dizem assim, eu prefiro anular meu voto. Quando você anula seu voto, você está deixando apenas os outros decidirem por você. É um direito. Mas se você parar para pensar, se você é um conservador, a hora que você anula, você está deixando uma outra pessoa escolher, e talvez ela vai escolher alguém que não seja conservador, né? Então, a gente tem uma responsabilidade, biblicamente, nós somos responsáveis pela maneira de gerir esse mundo, né? O mandato cultural, a gente fala na teologia, e é uma realidade, né? Nós precisamos assumir esse papel de influenciar conscientemente. E para isso vai ter um esforçozinho de vou me informar sobre os partidos, vou verificar candidato, porque às vezes você vai ver, tem tais partidos que são de direita, tá? Mas qual desses candidatos estão mais alinhados com o que eu acredito? Porque nós temos na direita os conservadores, mas nós também temos na direita os liberais, que se preocupam com a economia e não olham para a questão dos valores, né? Para os costumes, como dizem. E aí nós temos uma outra situação. Um candidato que não está consciente da guerra cultural, que é o chamado lá, ou é um isentão, né? Um cara que desses partidos aí de centro, que não se posicionam, né, nem muito para lá, nem muito para cá, esses caras simplesmente vão ficar em cima do muro e não vão ajudar a influenciar a cultura, que é uma necessidade hoje urgente, né? A não ser, claro, que a pessoa queira morar numa Venezuela, aí a pessoa não precisa se preocupar com cultura, com nada, deixa tudo desandar, né? Mas se a pessoa tem esse valor, eu quero, né, valores cristãos, eu quero preservar as bases do Ocidente até aqui, então a pessoa vai escolher alguém que é conservador, e claro, um conservador, ele vai aos poucos e ajustando essa... Não quer dizer que a cultura ocidental é perfeita, a gente sabe que não, mas a gente não vai resolver os problemas através de revolução, mas sim através dos ajustes necessários, como aconteceu na Inglaterra quando acabaram com a escravidão.
Os conservadores é que acabaram com a escravidão na Inglaterra, né? Perfeito, perfeito. Professor Kleber, você tocou num ponto aí que eu acho que é talvez até um dos elementos centrais aí desse nosso bate-papo, que o tema foi justamente esse, né? Afinal de contas, como é que realmente eu faço uma boa escolha, né? E a gente vem ligando os pontinhos agora, a conversa interessante, o bate-papo vai fluindo, né? A gente veio lá daquela visão mais ampla, das cosmovisões, que não chama, né? Depois a gente viu que isso se desdobrou, né? Desdobrou aí entre duas visões e dois campos de atuação, o conservadorismo e o progressismo, vamos dizer assim, né? De uma maneira mais simplória, a gente chama isso de direita e de esquerda, vamos colocar assim, né? E a gente vê em termos práticos, né, que isso se traduz e se torna real e palpável para o eleitor, para o cidadão, por meio dos partidos, né? Que o nome já fala, são fragmentações, né? São partidos mesmo. Eu venho de um tempo, não é que eu venho de um tempo, eu venho de um discurso, de uma herança, né? Onde o meu pai é deste tempo, né? E possivelmente seu pai também, que é onde existia apenas o antigo MDB, não esse de agora, né? O raiz, esse é Nutella, esse de agora é Nutella. Mas o de antigamente, né? O MDB ou a Arena, né? Como chamavam, né? Aliança Renovadora Nacional. Enfim, e esse foi o contexto direita e esquerda que se tinha durante muito tempo, vamos chamar assim, né? Não sei se era tão esquerda como existe hoje, mas eram antagônicos, né, em muitos aspectos. E de um tempo para cá, não me debrucei para entender essa linha do tempo, né, mas a gente vê que os tais partidos, eles se partiram ainda mais. E eu me assusto quando vejo agora nessa última eleição, último pleito, quantos partidos ainda novos existem e quantos tem ainda na fila, né? Existe uma fila gigantesca de novos partidos. Sim. Tenho dúvida se vai sobrar número suficiente aí para esse pessoal. Mas a gente vê de uma maneira mais geral que esses partidos, eles estão nesse espectro, né? Entre esquerda, alguns, os tais isentões no centro, né? E alguns mais à direita, alguns mais à esquerda. Pelo que vi aí, você conseguiu preparar um material que dá uma resumida nisso, né? Eu acho que esse é um ponto central aqui, para a gente conseguir direcionar, respeitando, logicamente, o direito que cada um tem, né? Nosso papel aqui não vamos dizer assim, de censura, né? Mas é de justamente demonstrar o que de fato e efetivamente existe, né, nesse espectro político e o que vem por trás. Eu acho que essa é a questão, né? Exato. E o que vem junto, né? O que faz parte do pacote? O que está no pacote, né? Então, acho que vou colocar na tela aqui uma artezinha, acho que vai ajudar você a poder compartilhar um pouco conosco o que está envolvido aqui, né? Fique à vontade de comentar um pouco aí. Aqui nós temos uma arte que não foi eu que criei, né? Eu recebi essa arte, mas ela é bastante útil para a gente compreender um pouquinho a questão da disposição dos partidos, tá? Pode haver um questionamento em relação a um ou outro partido, mas no geral está bem coerente, tá? O que isso aqui mostra, né? Aqui está a esquerda, a centro-esquerda, o centro, a centro-direita e a direita, né? O que em geral a gente pode considerar, quanto mais à esquerda, maior é o Estado e menos liberdade o indivíduo tem. Quanto mais à direita, menor é o Estado e mais liberdade o indivíduo tem, porque, obviamente, um Estado maior, mais controlador, você tem menos liberdade. E isso é o que a esquerda defende, um Estado totalitário, onde se controla tudo, como vemos hoje na China. Qualquer pessoa que quer saber o que a esquerda pensa, só olhar para a China, para a Coreia do Norte, para os lugares onde realmente a esquerda implementa livremente o que ela quer. E na direita nós temos, então, a ideia de Estado mais enxuto,
e, então, o indivíduo tendo mais liberdade. O exemplo mais clássico é os Estados Unidos, por enquanto ainda, né, porque agora a gente já não sabe mais o que vai ser dos Estados Unidos, mas, até o momento, é a maior democracia do mundo, né, onde a pessoa pode discordar do que quiser, né, se, por exemplo, o cara pode defender na China, nos Estados Unidos, qualquer dos seus valores, né, seus conceitos e tal. Se fosse na China, já não funcionaria da mesma forma, né? É bem diferente. E aqui, nesse quadro, então, vai denotando essa posição dos partidos, tá? Como eu falei, não é um quadro perfeito, mas dá para ter uma boa noção. Por exemplo, ali mais à esquerda, né? Nós temos ali o PT, PSTU, PCB, PCO, PSOL, PCdoB, né? Então, partidos que defendem essa linha mais radical, Estado mais controlador, o que seria o comunismo mais clássico, né? Depois nós temos ali, ó, o PDT, Rede Cidadania, né? O PMN, PSB, né? Partido Socialista do Brasil. Então, são uma visão também de esquerda, né? Um pouco menos radical, vamos dizer assim, né? Então, defende uma visão aparentemente mais leve, mas é óbvio que, com o passar do tempo, a ideia é avançar essa agenda. E ali no meio está o centro, que alguns também chamam de isentões, né? Que é aqueles que misturam um pouco do que a esquerda diz com um pouco do que a direita diz. Na prática, a gente vê que eles misturam muito mais o que a esquerda pensa nos costumes e abraçam algumas bandeiras da direita na área da economia, tá? Porque eles veem que, na prática, a economia realmente precisa do livre mercado, que é uma bandeira de direita, então eles acabam abraçando um pouco essa visão, por isso que ficam nesse meio termo. Mas nos costumes, em geral, esses partidos acabam adotando uma visão mais de esquerda, né? Pega aqui, tem o MDB, o Podemos, o DEM, né? O próprio Novo, que muitos dizem de direita, mas, na verdade, o que a gente tem visto tem sido, no geral, um posicionamento similar de economia de direita, mas alguns posicionamentos nos costumes mais à esquerda. O PV, o PSDB, PCD, Avante, PROS, são partidos, então, isentões, né? Na hora de votar, a gente tem que considerar isso, né? Então, um conservador, por exemplo, né? Pega aqui em Joinville, um conservador vai votar no MDB, ou vai votar, sei lá, no PSD, né? Que são partidos de isentões. Tu já sabe que são partidos que não vão defender valores judaico-cristãos. O candidato, na época da eleição, até pode falar que é conservador, ou pode falar que é de direita, mas a gente tem que ver o histórico, né? O que esses partidos têm defendido a nível nacional, o que eles têm defendido na própria cidade ao longo dos anos, e você vai ver o que eles têm proposto, né? E aí, se você vai mais ali, tem a centro-direita, nós temos ali o PP, o PSC, o PL, o PMB e o PTC, né? PMB, Partido da Mulher Brasileira, PTC, PL, então são partidos aí mais de centro-direita. E a direita, então, em si, nós temos os republicanos, o PTB, PSL, BC, Democrata Cristão, né? PRTB e o Patriota, né? Aqui, então, estão partidos que estão, em geral, mais situados aqui à direita, pelo menos na visão deste quadro, né? Eu, particularmente, tenho alguns aqui que eu colocaria ainda centro-direita, mas, no geral, aqui desse quadro, então nós temos algumas indicações de partidos de direita. Então, para quem é conservador, para quem tem esses valores e quer preservar, é importante. É você falar assim, tá, mas eu estou preocupado com a gestão da cidade, não com essa questão de valores, com certeza. E aí vem a segunda etapa. Para quem é conservador, o que eu tenho que olhar? Primeiro eu vou olhar, o cara tem os mesmos valores que eu, né? Por exemplo, o camarada acha que bandido tem que ser solto, né? Se você concorda com isso, vota na esquerda, né? Não, eu quero que se mantenha a segurança pública, né? Bandido tem que acabar com a impunidade, então eu vou votar na direita. Não, quando eu falo de valores cristãos, eu não estou falando de apenas de religiosos ou espirituais, eu tenho que acreditar em Deus, ou nessa questão, né? A questão é
valores práticos mesmo, né? O que impactam o teu dia, né? A questão, por exemplo, né, de liberdade de expressão, poderíamos olhar nesse âmbito da liberdade, até mesmo a liberdade dos alunos, que nós acabamos de falar antes, né? Os direitos que tem, né? Por exemplo, aqui em Joinville ainda rola doutrinação escolar, né? Então, eu votar em alguém que vai fazer frente a isso é importante. Mas, como eu falei, a cidade tem outras necessidades, além dessas necessidades em termos de valores, necessidades culturais, né? Existe também a questão de melhorias na mobilidade urbana, né? A própria questão do aumento do efetivo policial, que aqui em Joinville ainda deixa a desejar, né? A questão dos parques, das praças. Quem não tem saudade daquela Joinville florida, bonita, né? Que você andava pela cidade, dava gosto, né? Hoje você anda as ruas esburacadas, não tem mais uma praça bonita, agradável, né? Se você visitar, vai visitar ali eu não fui agora na época da eleição, né? Mas até uns meses atrás eu fui lá no Parque Caieiras, o parque ali do Guanabara, né? Foi também uma obra que foi feita para ter um lazer para a cidade. Quantas coisas que estão abandonadas, largadas, e sabe, assim, a gente precisa também dessas obras, precisa, né, de uma redução da burocracia, redução da máquina pública. Isso é um outro aspecto, né? Quando se fala em redução de impostos, redução de máquina pública, redução do tamanho do Estado, ou do tamanho, né, da máquina municipal, né? Isso só vai ter se você vota na direita. A esquerda sempre quer mais concurso público, quer inchar mais a máquina pública, quer mais gente, porque a esquerda tem uma visão de estatizar cada vez mais. Então, você nunca vai ter enxugamento da máquina votando na esquerda. Tem mais um valor que é diferente, né? Se eu quero uma redução do tamanho, eu quero que sobre mais dinheiro para aquilo que interessa, para ruas melhores, para praças, parques, para escolas, então, tem que reduzir o tamanho da máquina. Só vai acontecer isso votando na direita. Se votar na esquerda, no centrão aí, não vai acontecer. A visão deles é de aumentar a máquina pública. Em época de eleição, até eles podem falar uma coisa ou outra, né? Mas a gente sabe que, na prática, eles sempre acabam fazendo isso, né? Inchando mais a máquina. Então, a gente precisa perceber, compreender o que os partidos defendem, né? E aí, a partir desses valores, então agora eu vou ver, desses candidatos, quem é que tem melhores propostas para as praças, para as ruas, para os parques, para, enfim, reforma previdenciária, né, do Ipreville, enfim, tudo que precisa ser feito em Joinville. Tem bastante necessidades, mas eu enxergo os valores, a base de valores, como ponto de partida, né? Por exemplo, posso pegar a pauta de educação, de segurança pública, ou qualquer uma delas. Todo candidato fala sobre essas pautas. A questão é, em quem eu vou votar vai defender essa solução ou essa solução, né? Então, eles vão partir de um pressuposto. Qual é o pressuposto? O pressuposto é justamente os valores, né? Se é conservador ou se é essa moral, digamos, esses valores aí progressistas. Então, isso vai impactar, né, na hora. Então, não dá para desprezar isso, tá? É claro que, como eu falei, a gente tem que olhar também a pessoa do candidato, mas o primeiro ponto é o partido, os valores, e aí você vai ver, desses partidos, desses candidatos, quais são os que eu vejo mais preparados, com capacidade de liderança, de gestão, de conhecimento da cidade, aí você vai levar uma série de coisas em conta. Mas, por exemplo, a esquerda, quem é um cara de esquerda, ele não pega assim, olha todo o leque de partidos que tem para ele ver, será que eu voto num cara de direita dessa vez? Não, o cara que é de esquerda, né, e tem bastante gente que é assim, ele vota olhando aqueles partidos que são daquele núcleo, e a partir dali ele escolhe um candidato. Os de direita ainda correm, muitas vezes, essa falta de entendimento, e acabar votando, como eu já vi nessa própria eleição, alguns amigos que iam votar em partido de esquerda porque não sabiam que era de esquerda, né? Porque na época de eleição, como não é muito falado, né, as coisas, então eles não sabiam. Por isso a importância de compreender esses temas aqui, e a gente realmente, como aqui não estou nessa live, não estamos dizendo vote no candidato A, B ou C,
né? Em particular, se alguém quiser perguntar, eu indico sempre quem eu vou votar. Mas a questão aqui é justamente conscientizar, né? Conscientizar na hora de votar, né? A gente vê, por exemplo, na questão assim de Bolsonaro lá que nem ganhou agora na última eleição 2018, né? Mas tem pessoas que votaram nele só por ser contra o PT, não entenderam o que é o conservadorismo, tal. E essa noção, essa compreensão precisa ir gradualmente crescendo, né? Nas igrejas, nos meios em geral aí, porque tem muita gente que é conservadora, que não faz parte de nenhuma igreja e tem esses valores, quer defender os valores do Ocidente, né? Então, só que nós precisamos ter essa clareza na hora de votar e cada vez mais conscientizar as pessoas se nós queremos preservar determinados valores, né? Acho que é isso. Não sei se faltou alguma... Rapaz, eu me senti numa aula que eu nunca tive na vida, hein? Eu vou mudar a frase, né? Eu vou me sentir numa aula que eu não tive quando era mais novo, vamos dizer assim, né? Sim, sim, Mas é pertinente. Você falava, vamos descontrair um pouquinho, né? Você falava ali dos tais esquerda, centro, né? Centro-direita e direita e tudo mais. Eu me lembrei daquela historinha, né? Os isentões, quem fica em cima do muro, não sei o quê. Você já ouviu essa história, que é o menino que estava em cima do muro, né? E lá de um lado estava um anjo dizendo, estava Deus de um lado dizendo, desce, 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 desce. E o menino lá de cima do muro olhava, via Deus chamando ele, não desceu, e viu o diabo sentado na cadeira de praia com um guarda-sol, tomando suquinho, mas não falava nada, né? Aquele menino ficou encucado. Poxa, Deus está fazendo uma campanha, né? Está fazendo toda uma campanha para que eu pule para o lado dele. E o diabo não está fazendo campanha nenhuma, está quieto. O que tem aí? Passou a mão no telefone, ligou lá para o 0800 do inferno. Seu capeta, por que o senhor não está me chamando, me assediando aí para ir para o seu lado, né? Eu estou aqui em cima do muro, o senhor não... Não, é que o muro é meu, né? O muro é meu. Então, essa é a ideia do isentão, pelo menos é o que me vem à mente, né? É a imagem que me vem à mente na questão do isentão, né? Aborta ou não aborta? Ah, veja bem, nós precisamos ver, né? Não tem que ver. Tem que ver, são pontos inegociáveis, né? E às vezes a pessoa tem aquela paixão por um partido, ou tem amizade com alguém que está concorrendo, mas a gente tem que entender que determinados valores não podem ser negociados, né? A gente tem que ter essa firmeza moral, vou dizer assim, de entender, olha, por exemplo, eu tenho amigos que estão concorrendo em partidos de esquerda e que amo, são pessoas legais, são pessoas, gente boa, mas eu não posso votar em alguém que defende algo diferente do que eu creio, né? Então, vai continuar sendo meu amigo, sendo uma pessoa legal, bacana, mas são coisas diferentes. Nós não estamos fazendo uma eleição de melhor amigo, nós estamos fazendo uma eleição para prefeito, para vereador. Então, eu tenho que votar de acordo com os meus valores, né? Tem que ser coerente. Até temos alguns banners que circulam no Facebook que falam sobre isso, né? Não adianta eu estar na igreja orando, por exemplo, por alguém cujo filho está nas drogas e eu votar num partido que vai liberar as drogas, ou que está tentando de alguma forma, né? Ou então, eu estou lá pedindo, reclamando porque na escola estão fazendo doutrinação, estão ensinando certas coisas, ideologia de gênero para o meu filho e tal, mas aí eu voto em quem vai promover isso nas escolas, né? E é uma incoerência, né? Nós temos que, como cristãos, ser coerentes com nossos valores, né? E eu acho que esse é o ponto essencial. Se você for coerente, aí você vai votar de acordo, mas aí vem o lado de se informar, porque você vai precisar se informar. Quem defende isso que eu acredito, né? Então, a gente precisa ter essa noção na hora de votar, né? Esse entendimento. E espero ter ajudado nisso aí com esse quadro sobre partidos aí, né? Quem sabe, para quem não está familiarizado, já fica um pouco mais claro, né? Perfeito, perfeito. Nós temos uns amigos aí que ainda estão conosco, os
amigos e convidados aí que estão conosco. Dê um oizinho aqui para a gente saber que você está por aí ainda. E eu queria, já nos encaminhando aí para o final, a gente já está com quase 1 hora aí de bate-papo, e poderíamos, acho que, conversar algumas boas horas, né? Tomando um café aí. O assunto ele é bastante amplo, vasto, né? E enriquecedor, essa é a grande questão, né? Às vezes nós passamos um tempo grande, né, assistindo alguma coisa aí no YouTube, no Netflix, enfim, né, como forma de entretenimento, né, e seria um tempo precioso, não vou dizer que sempre, mas em algum momento também separar um tempo para se esclarecer politicamente, para se politizar, né, e ampliar essa visão realmente das coisas, porque tem uma relação direta com a minha qualidade de vida, com o nível de empregos que são criados no meu bairro, na minha cidade, no meu estado, no meu país, a depender do espectro político e do tipo de voto que eu faço, né? Nós estamos sofrendo em Joinville agora com um problema seríssimo, que é a burocratização da máquina pública, né? Nós vimos aí a debandada de empreendedores e empresários para os municípios vizinhos, né? Temos ali o município de Irineu Imóveis, aqui do lado, né? Que fica vizinho de Araquari, e todas as grandes empresas novas que vieram aí, muitas delas se instalaram nessa região. Quantos outros estão anunciando que estão indo para lá, né? Há poucos dias aí, o Luciano Hang, né, anunciou que tirou a loja que ia abrir aqui em Joinville e foi para outra cidade. Pegou a infraestrutura de cimento e disse, leva essa estrutura de cimento e monta em outra cidade. O prefeito já foi lá e liberou tudo pronto para o cara. Mas isso é fruto do quê? De uma visão administrativa, de uma visão ideológica de como as coisas devem funcionar. E será que isso tem acrescentado, ou quanto isso tem acrescentado, né? Ou quanto isso impede e atrapalha o desenvolvimento? Por que muitas pessoas ficam na informalidade? Porque é difícil, em algum momento, é desafiador, né? Você abrir um empreendimento novo. Por quê? Porque lá atrás alguém que tinha uma visão, por conta de pensamento, burocratizou demais o Estado. O município, a cidade, a gestão, né? E isso tem a ver com mais empregos ou menos empregos que nós temos na cidade. E esse inchaço da burocracia, ele é reflexo de uma visão de mundo, né? Então, novamente, ou você vai ter uma visão mais à direita, mais livre mercado, ou você vai ter uma visão de Estado mais controlador, mais à esquerda, né? Aí vão variar as intensidades de controle, mas mais controle você vai caminhando mais à esquerda. E claro, aqui a gente nem tocou em uma série de outros assuntos, né, pormenores sobre aspectos aí da questão da família, da questão, né, de modelo de família, questão de feminismo, machismo, e vários outros ismos que tem por aí, e a gente também precisa cada vez mais conhecer essas nuances, até por aquele elemento que eu falei antes da guerra cultural, porque muitas pessoas, quando vão realmente estudar e conhecer esses assuntos, acabam até mudando de posição, porque às vezes, eu ouvi na escola que feminismo é bonito, mas nunca estudei a respeito. Aí quando a pessoa vai estudar e realmente descobrir que realmente o feminismo prega hoje, a pessoa até se assusta, mas ela muitas vezes está abraçando aquilo porque ela nunca estudou, não conhece, e isso vale para várias coisas, né? Quando a gente fala, por exemplo, assim, sei lá, defende uma ideia como, por exemplo, de meia entrada no cinema, qualquer coisa assim, a pessoa nunca estudou a respeito do impacto, não sabe que para um pagar meia entrada, outros estão pagando mais caro, né? Então, tudo tem, se tu vai a fundo naqueles assuntos, não fica só na emoção e desce para a razão, as coisas daí a gente consegue cada vez mais compreender do porquê que a direita tem certos posicionamentos, tem certos fundamentos, e não são apenas achismos, né? Que a mídia sempre faz parecer
que as posições conservadoras são coisas ultrapassadas, mas não são. Elas têm uma razão histórica, têm uma razão racional, um fator racional envolvido naquilo, né? E aí o meu estímulo é conhecer, é que as pessoas pesquisem. Inclusive, eu até vou deixar depois aqui o link do meu canal no YouTube. Lá no meu canal no YouTube tem diversos vídeos, mas de diversos autores, tá? Muitos são indicações de outros, até canais, autores, sobre vários conteúdos, questões sobre família natural, sobre feminismo, questões sobre liberdade de expressão, livre mercado, todas essas questões, vida, né? Sobre, por exemplo, um exemplo clássico, né? A questão do pró-vida, né? Do combate ao aborto, né? Eu já vi, por exemplo, alguém falar assim, eu sou contra o maltrato de animais, que eu também sou contra, né? Mas a pessoa tomou essa decisão porque um dia viu um vídeo de um animal sendo maltratado e falou, não, essa bandeira eu vou abraçar porque é uma crueldade que fazem com os animais. Ok, mas a pessoa precisa ver também um vídeo de uma criança sendo abortada no ventre da mãe. A pessoa nunca mais vai defender aborto, né? Mas como a pessoa não vê, a mídia não mostra isso, né? Então a pessoa fica, às vezes, aceitando esses argumentos. Mas se a pessoa olha, vê como é que é, vê a crueldade, cara, não tem como a pessoa continuar nessa posição, né? Então, a pessoa precisa se informar realmente, e aí a pessoa vai, muitas vezes, até mudar de posição, né? Não porque foi imposto, mas porque pesquisou, foi atrás, né? E acabou. Eu digo isso porque eu já simpatizei com a esquerda no passado, já tinha, né? Até por influência em sala de aula, tinha alguns valores, assim, mais nessa linha, e fui estudando, aprofundando e vendo que, né, não fazia sentido, né? Então, fica esse incentivo aí para pesquisar mais, né? Porque tem muita coisa interessante. Perfeito. Você comentou algo, pastor Cláudio, que eu me recordei aí da minha mocidade, né? Minha adolescência e mocidade, né? Uma questão que a esquerda, ela se vale, né? É dessa questão de, vamos colocar assim, da revolução, né? E o jovem em si, ele, em determinada fase da sua vida, ele está nesse espírito da revolução, né? Além de ser fomentado pela mídia, né? Os estereótipos que são lançados nos programas de televisão, hoje em dia nas demais canais de mídia, né? Sobretudo as digitais aqui, na internet, mas remetem ao jovem esse papel do revolucionário, né, daquele que muda, que tem o anseio, a força, enfim, né? Na escola, né, o método Paulo Freire trabalha muito isso, né, que está mais preocupado no aluno ser um revolucionário, que eles chamam de questionador, né? Isso. E aí me lembrei da minha adolescência e mocidade, também já fui deste lado da força, digamos assim, né? Já simpatizei, né? Com essa vertente, digamos assim, mas isso mais até por, digamos assim, aquela questão futebolística, né? Do tipo mais na superfície, né? Isso é legal e é assim que realmente é. Nossa, o capitalismo é o câncer do mundo, não sei o quê, né? Uma vez eu levei uma esfrega, existem algumas esfregas que a gente leva na vida que são esclarecedoras, né? Eu tinha recém-vindo da minha cidade para cá, e eu comecei a trabalhei numa empresa aqui de Joinville, e depois em algum momento, numa roda de família, eu comecei a falar do capitalismo, as empresas capitalistas que levam o nosso suado lucro aqui do Brasil, e não sei o quê. Esse discurso ele é pertinente à esquerda, né? Sempre foi muito batido quando eu era jovem, adolescente, recém-formado no início da mocidade. E aí alguém da família me deu uma sarrafada, né? E disse, mas tu estás esquecendo que a empresa que você está trabalhando e está tirando o teu ganha-pão e o teu sustento, ela é uma empresa multinacional, dentro desse sistema capitalista. Sim. E aquilo me caiu a ficha, assim, putz, não tem nem o que argumentar, né? Eu fiquei quieto, né?
E com razão, tinha que ficar quieto mesmo, porque não sabia conscientemente o que estava falando, apenas estava dando eco a uma voz que não era minha. E é lógico, depois você vai crescendo, vai entendendo os modelos financeiros ou até modelos econômicos, né, que existe, capitalismo mais radical, o capitalismo selvagem, vamos dizer assim, né? Mas você vai entendendo os outros lados da moeda também. Né? Se você olha isso, você vê, por exemplo, né, a questão da erradicação da pobreza ou a eliminação cada vez maior da pobreza, né? À medida que o capitalismo vai avançando, ou nos lugares que o capitalismo mais avança, é onde a pobreza começa, de fato, a ser erradicada. Né? Existem gráficos que mostram, à medida que o capitalismo foi avançando, o quanto que foi eliminando a pobreza ao redor do mundo, aí, né? Levando a renda per capita, enfim. É bem interessante, porque o discurso que a gente ouve é como se o capitalismo fosse o vilão, né? Ele gera... Não, na verdade, a humanidade estava num grau extremo de pobreza, e onde o capitalismo foi florescendo com o livre mercado, a coisa foi avançando, né? Isso não quer dizer que, né, que não deva haver algum nível de políticas sociais, é claro que precisa, mas o capitalismo é o motor que permite, né, essas benesses acontecerem também, né? Enfim, mas isso... É um papo mais além, né? Até me lembrei aqui de algo que eu escutei ontem, ainda, se não me falha a memória, aí fazendo um gancho aqui, talvez para um papo futuro, mas é o seguinte, né? Os senhores do mundo, né? E aí a gente tem que ser consciente, para a gente fazer um fechamento aqui, que, lógico, a esquerda e a direita são visões de mundo que se transformam em vertentes partidárias e vai desdobrar no fulano de tal que eu vou votar, né? Mas existem aqueles senhores do mundo, entre aspas, aí, né, que estão, ou se colocam, né, acima dessas cosmovisões, e são os que jogam o jogo, né, no tabuleiro do mundo, né? E muitos desses, eles, segundo o vídeo que eu acompanhei, o canal que eu acompanho, esses tais auto-intitulados senhores do mundo, que se colocam acima de qualquer circunstância, sistema ou tudo mais, eles se fizeram e se enriqueceram multimilionária ou bilionariamente por meio do sistema capitalista, né? Por meio do sistema capitalista. Isso no século passado, né? As famílias aí famosas no mundo todo aí, algumas até donas de um grande percentual da riqueza do mundo, né? Mas que agora parecem estar virando o jogo, né? Como se eles tivessem colocado uma escada, subido por ela, alcançado o topo, e agora eles estão recolhendo a escada para que ninguém mais suba, né? Ao ponto de procurarem trazer um sistema de governo ou de ideologias que propicie tudo isso, né? Normalmente, o sistema capitalista floresce muito melhor, me corrija se eu estiver errado, né? Mas muito mais velozmente quando está sendo dirigido ou gerido pela direita, né? Por sistemas de direita que promovem, de fato, a liberalidade da economia, mantêm os bons costumes que são o fundamento da sociedade, né? Simples disso é a própria Inglaterra, né? Ali nos idos dos anos 70, lá que começou forte na Europa, vivenciou isso, né? O bem-estar social, né? O estado de bem-estar, e que é a visão aí social-democrata, né? Começou cada vez a inchar mais o Estado, e quando subiu ao poder a Margaret Thatcher, ela teve que colocar as coisas em ordem, porque o mesmo aconteceu na Suécia, que o pessoal cita tanto como exemplo da esquerda, mas na verdade também estava afundando, tiveram que fazer uma reforma liberal em termos econômicos, né? O próprio Estados Unidos, com o Ronald Reagan, teve que fazer reformas para salvar a economia, né? Quando começou a ter alguns movimentos aí mais de benesses estatais ali. Então, isso que tu está falando é perfeito. Precisa ter essa visão
para a coisa funcionar, senão começa a derrocada, como nós vimos o PT fazer aqui no Brasil, né, na época da Dilma, né? Exatamente. Perfeito. Meu amigo Pastor Kleber, nós estamos aí com 1h12, né? Foi longe. Foi Muito longe. bom. E eu queria de coração aí agradecer o seu tempo, né, primeiro de tudo, agradecer aí a sua disponibilidade e prontidão, e realmente foi esclarecedor, né? Quem se dispôs a ficar conosco aqui, também quero dar os parabéns, porque foi 1h e tantos de bate-papo, e bastante. Tenho certeza, não tenho dúvida nenhuma, que os amigos que acompanharam aqui sairão muito mais esclarecidos, com a visão ampliada, né? Com a consciência mais estruturada. Inclusive, se quiserem compartilhar, quem ainda não conseguiu fazer, por favor, para que a gente possa circular esse bate-papo nos nossos amigos e disseminar, né? Disseminar. Quem entrou há pouquinho também, que eu não consegui nomear aqui, deixa um oizinho aqui, dá uma boa noite para o pessoal, diz, eu estou aqui, sou fulano de tal, para a gente saber também quem está conosco aqui. O pastor Kleber colocou aqui logo abaixo o Facebook da Frente em Defesa da Família Cristã, depois você clica lá, já vai direto para a página, dá uma olhada, lá tem o link do site também, né, pastor? Por favor, acompanhe lá, dá uma olhada no site, compartilha com seus amigos. E ele deixou aqui o link do canal do YouTube dele, youtube.com/user. Quem é esse user aí, pastor Kleber? É isso aí mesmo, né? User Kleber 638. Legal, ó, está conosco a irmã Rosane também, uma irmã querida aqui da igreja, sempre nos acompanha. Estava lá no MDA também, pastor Kleber. Que legal. Prazerzão e abração para a Rosane também aí, para a galera que está junto aí, uma alegria estar com vocês aí. E eu quero agradecer aí o Capanema pelo convite, né? É um prazer estar junto aí e vamos em frente aí, né? Porque temos uma batalha cultural muito grande aí e podemos, cada um de nós aqui, fazer diferença nessa batalha. Legal. Fica o meu agradecimento e já um convite aí para uma próxima, né? Se assim for possível, numa quinta-feira, o dia mais tranquilo da semana, um pouco mais é a quinta, né? E quem sabe a gente puxa um outro tema aí também, talvez até mais picante, né? Será um prazer. Vamos nessa. Então tá bom. Aos amigos que acompanharam, um grande abraço, Deus abençoe. Pastor Kelvin, um abraço para você, para sua esposa, os filhos, e até a próxima aí também. Pessoal, meus queridos, muito obrigado pela sua companhia. Quem for assistir depois ou daqui a pouquinho, vai ficar aí no Facebook essa live. Eu agradeço de coração e vamos juntos aí. Respondemos, afinal de contas, né, como realmente escolher bem o meu candidato e o que isso implica na minha vida prática diária, no meu dia a dia. Bom, um grande abraço, fiquem todos com Deus e até uma próxima, se assim Deus quiser. Deus abençoe.